Gálatas 3, versos 6 ao 14. Nós vamos ler essa passagem que é curta e pedimos ao Senhor que Ele possa falar ao nosso coração de maneira simples, mas que sejamos movidos pela sua palavra. Verso 6, Gálatas 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é uma carta que tem como propósito proteger aquela igreja. Na verdade, a igreja dos Gálatas eram muitas comunidades que se reuniam em algumas cidades da região da Ásia Menor, que é chamada de Galácia do Sul. Ali o apóstolo Paulo fundou aquelas igrejas. Lembrem-se que na primeira viagem missionária de Paulo ele fundou igrejas em Antioquia da Psídia, em Icônio, em Listra, em Derbe, e Deus usou poderosamente Paulo, Barnabé, e no período ali, no começo em Chipre, também João Marcos. Quando chega em Antioquia da Psídia, João Marcos volta, Paulo continua com Barnabé, e eles fazem uma grande obra naquela região. Depois eles voltam para Antioquia da Síria, e ali relatam o que Deus tinha realizado através da vida deles, no meio daquelas cidades, onde muitos gentios tinham se convertido ao Senhor e tinham tido suas vidas transformadas por receberem a verdade do Evangelho. O que acontece, irmãos, é que o apóstolo Paulo ele passou a enfrentar algumas dificuldades, porque alguns judeus que tinham nominalmente se convertido a Cristo, eles achavam também que além de Cristo, os gentios que tinham se convertido ao Senhor deveriam também guardar a lei de Moisés. E esses judeus, para Paulo sofrer ainda mais, estavam visitando esses locais e exigindo àqueles irmãos que eles, além de Cristo, também fossem circuncidados, no caso dos homens, e guardassem as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Isso traz um problema enorme para Paulo. E Paulo, além de defender o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, que anuncia Cristo morto e ressuscitado, ele agora resolve escrever para aqueles irmãos e exortá-los a não deixarem esse evangelho que diz que a justificação do homem é somente pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. E através dessa carta, Paulo vai mostrar vários argumentos, vai trazer várias afirmações para dizer que somente a fé em Cristo, ela nos salva, e não a obediência à lei, porque nós somos incapazes de obedecer à lei, às exigências que a lei tem. E aqui no capítulo 3, no versículo 6, Paulo vai usar justamente o exemplo do principal patriarca dos judeus, daquele que é considerado o pai de Israel. Paulo vai usar o exemplo de Abraão e vai dizer que o próprio Abraão, ele não foi justificado pelas obras, mas o próprio Abraão, ele foi justificado diante de Deus, ou foi salvo diante de Deus pela fé que ele depositou em suas promessas. E pela fé justamente no descendente que haveria de vir. O descendente de Abraão, o qual seria bênção para todas as nações, esse descendente
era o objeto da fé de Abraão que o fez continuar firme, obedecendo às ordens ou os mandatos de Deus. Na verdade, a obediência de Abraão, ela é fruto da sua fé. A obediência de Abraão aos mandados de Deus, às ordens de Deus, ao que Deus determinou para ele, é fruto da sua fé, da sua confiança nas promessas do Senhor. Em nenhum momento Abraão obedeceu sem crer, mas a fé sempre veio antes. Quando Tiago vai dizer, lá no livro de Tiago, que Abraão foi justificado pelas suas obras, ele está falando num contexto de fé. Ele diz que a fé de Abraão foi verdadeira ao ponto de que essa verdadeira fé lhe levou a ser obediente. Porque ele vai dizer, a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então, a fé de Abraão é justamente viva, porque ela é caracterizada pela sua obediência à vontade de Deus revelada para ele. E nesse texto, Paulo vai usar o exemplo de Abraão para dizer que a nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. E aqui ele traz 4 afirmações que provam essa verdade. Eu gostaria de ver com vocês nesse texto 4 afirmações que Paulo vai trazer acerca de que a nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Esteja aí com Gálatas capítulo 3 aberto. Leamos o verso 6 e o verso 7. E vejamos a primeira afirmação de Paulo. Ele vai usar o próprio Abraão como exemplo. Verso 6 ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. A primeira afirmação que Paulo vai trazer para os Gálatas, já que os judeus, ou os judaizantes, aqueles falsos mestres que estavam exigindo que os Gálatas guardassem a lei, eles que defendiam o fato de serem filhos de Abraão, Paulo vai dizer, olha, saibam de uma coisa, o próprio Abraão, ele teve a sua justiça imputada por Deus porque ele creu, porque ele teve fé. Na verdade, irmãos, a imputação da justiça de Deus sobre Abraão aconteceu antes mesmo dele ser circuncidado. Abraão só vai ser circuncidado no capítulo 17 de Gênesis. E aqui Paulo está fazendo a citação do capítulo 15 de Gênesis. No versículo 6, quando ele diz, Abraão creu em Deus e isso foi imputado, ou seja, foi creditado na sua conta como justiça. Deus justifica Abraão ou considera Abraão justo diante dele pelo fato de que Abraão depositou toda a sua esperança e confiança naquilo que Deus prometeu a Abraão. São várias evidências, irmãos, de que Abraão depositou a sua fé em Deus. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Veja que ele diz que é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Dê um pulinho na sua Bíblia. Vamos para o começo da história de Abraão, já que ele é considerado o pai dos judeus, o pai dos israelitas, ou o pai da fé. Mas aí, como pai da fé, Paulo diz que ele é o pai de todo aquele que crê, todo aquele que tem como direção de sua vida a fé e a confiança em Deus. No capítulo 12, acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 1 ao 7. Capítulo 12, verso 1 ao 7. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. É uma afirmação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos, irmãos? 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja, irmãos, a primeira
a primeira situação difícil de Abraão foi o fato de que ele estava no meio da sua família, ele estava gozando do conforto da sua casa, do seu lar, numa terra estabelecida dele e de seus familiares, com seu pai, com seus familiares. Depois seu pai morre, é quando Deus aparece para ele e manda ele sair daquele lugar. Estava em Harã, tudo estava muito bem, ele não conhecia Deus, mas o Senhor aparece para esse homem e exige dele: olha, sai dessa terra, sai do meio dos teus parentes, dos teus familiares, para uma terra que eu te mostrarei, e ainda promete a ele uma grande descendência, e lhe diz que todas as famílias do mundo, ou todas as famílias da terra, serão abençoadas pela descendência que Deus vai lhe dar. Agora, Abraão não era nem um jovem, não era nem uma criança. Abraão tinha 75 anos. Imagine um homem com 75 anos, ou uma mulher, casado já há um bom tempo, e Deus lhe aparece e diz: olha, sai do meio dos teus familiares, que eu tenho uma terra para te dar, e eu tenho uma descendência para te dar. O problema não era esse também. O problema é que a terra que Deus vai dar a Abraão pertence a outras pessoas. Não é uma terra deserta, não é uma terra sem dono. Mas Deus diz: olha, eu vou te dar uma terra, sai daí, sai do meio da tua parentela. E quando Abraão corre ou caminha para a direção da terra de Canaã, e chega ali, o Senhor diz: olha, eu vou dar essa terra a vocês. Mas aquela terra era uma terra já do cananeu, era uma terra do jebuseu, era uma terra que tinha vários donos. Na cabeça, imagine a cabeça de Abraão: olha, eu estou sozinho, minha família é pequena, eu saio do meio dos meus parentes, venho para um lugar que eu não conheço, e o Senhor diz que vai me dar essa terra, e vai dar essa terra à minha descendência. Outro problema é que ele tinha 75 anos, sua esposa 65 anos, e ela era estéril. Ela não podia ter filhos. No capítulo 11, se você voltar aí, Gênesis capítulo 11, veja verso 30, logo aí pegadinho com o capítulo 12, já no finalzinho do capítulo 11, verso 30, o texto diz: Sarai era estéril e não tinha filhos. Volto para o capítulo 12 de Gênesis. Sarai era estéril e não tinha filhos. Então, imagine um homem de 75 anos, a sua esposa também idosa, embora seja uma idosa jovem, pelo menos nos dias de hoje, era uma idosa. Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra, para uma terra que te mostrarei, e além disso eu vou te dar uma descendência que vai possuir essa terra, e essa descendência vai ser bênção para todos os familiares do mundo. Como, irmãos, um homem pode sair da sua terra, com sua mulher estéril, confiando apenas numa palavra, na palavra de Deus? Isso é o quê? Isso é fé. Quando tudo se mostra ao contrário, ou quando tudo se mostrava contrário à vida de Abraão, em relação à sua idade, em relação à possibilidade de ter filho, em relação a dominar essa terra, a possuir essa terra, Deus diga: saia. Na verdade, Deus disse: olha, você tem que confiar em mim. Está implícito aqui no texto que se Abraão não confiasse nas promessas de Deus, ele jamais teria saído daquela terra, jamais teria creditado no Senhor a sua vida, ao ponto de que ele esperasse de Deus o cumprimento das suas promessas. Só que isso não só é somente isso que implica a fé de Abraão. Abraão vai, Abraão sai, Deus repete as promessas várias vezes para Abraão. Só que lá na frente o tempo passa. Abraão faz 80 anos, Abraão faz 85 anos, faz 90 anos. Quando Abraão está com 99 anos, ele ainda não tem filho. E aí Deus aparece para ele em sonho. E nesse sonho Deus diz: olha, sai, Abraão, da tua tenda, vai lá fora, está de noite. Num sonho. E Abraão sai da tenda e Deus diz: olha para o céu. Abraão olha para o céu. Ele diz: tenta contar as estrelas. Abraão começa a contar, se possível. Abraão: certo, Senhor. Ele diz: será assim a tua descendência. Aí Abraão não aguenta, né? Está com 99 anos. Sua esposa já é estéril. E além de estéril, já tem passado muitos e muitos anos da sua menopausa. Aí ele não aguenta, não fica calado. E nesse sonho ele conversa com o Senhor e diz: Senhor, veja bem, eu tenho um servo na minha casa. Esse é que vai ser o meu herdeiro.
porque filho eu não tenho nenhum. É como se ele dissesse, o Senhor prometeu, mas até agora nada. E aí Deus manda depois 3 pessoas, provavelmente uma delas é Cristo, que já aparece no Antigo Testamento. Na verdade a Bíblia fala em 3 anjos. Esses anjos chegam na casa de Abraão e um deles diz, daqui a 1 ano a tua mulher terá um filho. Imagine que Abraão continua firme na fé, confiando na promessa de uma descendência que é repetida durante essa história que começa aos 75 anos da sua relação com Deus, da sua aliança com Deus, ou da aliança de Deus com ele. E ele aceita as promessas do Senhor e confia plenamente naquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Abraão constantemente, ele se move pela fé que ele confia no Senhor. Todas as suas obras, toda a sua obediência é dependente de uma fé que enche o seu coração. Deus lhe dá o filho. Chegou meu filho, nasceu, Isaque nasceu. Que maravilha, ele vê se concretizando inicialmente uma promessa que tinha sido dita há mais de 20 anos atrás. Deus disse, olha, eu vou te dar essa terra. A terra ainda nada, viu? Ele está se tornando rico, ele está crescendo naquela terra, mas ele não é dono da terra. Existem muitos povos ali que são donos daquela terra e ele está ali como um peregrino. Ele está no meio, seu filho nasce e ele começa, eu fico imaginando Abraão pensando, que maravilha, as promessas de Deus estão acontecendo na minha vida. Que bom foi confiar nesse Senhor que me prometeu coisas tão grandiosas. Embora as famílias da terra ainda não estavam sendo abençoadas, era só um filho. Quando aquele rapazinho já está com determinada idade, aquele menino, aquela criança já é um rapazinho, Deus chega para ele, para Abraão, e diz, pega esse teu filho agora e sacrifica ele para mim. E agora, irmãos, olha, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, ele diz que Abraão, ele teve esperança onde era impossível, onde tudo era contrário à sua esperança. Na verdade, Paulo, ele citando Abraão aos Romanos para falar que a sua justificação era pela fé, ele diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E sem enfraquecer, como diz assim, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Paulo, ele começa a afirmar aqui, olha, Abraão foi justificado pela fé. Veja a vida de Abraão, ele sai da sua terra, ele deixa tudo, confiando nas promessas de Deus. Ele espera até o final da sua vida, que a promessa da descendência comece a se cumprir, e Deus começa a cumprir essa promessa na vida dele. Quando aquele rapaz já está maior, Deus pede para sacrificar o seu filho, e ele mesmo assim confia, irmãos, em Deus, e vai com o rapaz, com o cutelo, para sacrificar esse rapaz no monte. O rapaz até questiona ele no caminho, tem a lenha, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E aí ele diz, Deus proverá. E quando ele vai matar aquele menino, ele amarra o menino. Quando ele vai matar o menino, o cordeiro aparece, Deus manda ele parar. E o cordeiro aparece e assume o lugar daquele menino, e ele mata o cordeiro para que aquele menino possa ter vida. Deus preparando o entendimento de Abraão, o coração de Abraão, para mostrar que o homem é justificado não pela sua obediência a Deus, mas pela sua confiança no que Deus provê para ele. A salvação do homem não é por si mesmo, não é pelo seu próprio esforço, mas é pelo que Deus providencia para salvá-lo, porque nós somos incapazes de salvarmos a nós mesmos.
Uma maravilha, irmãos, nós vermos justamente isso, de que Hebreus capítulo 11 diz que Abraão, ele foi fiel a Deus e creu em Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Hebreus capítulo 11 diz isso. Então não é à toa que Paulo diz, olha, volte para Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que Deus, a justiça de Deus, ou seja, Deus é quem torna Abraão justo, e essa justiça é resultado da fé em Abraão, naquilo que Deus providencia para Abraão. Vocês estão começando a entender o Evangelho? Tudo isso Paulo está caminhando em passos lentos para mostrar como se dá a nossa salvação. O que ele quer que eu e você entendamos é que nós não somos salvos pelo que fazemos, mas nós somos salvos pelo que Deus faz por nós. Nós não somos salvos confiando em nós mesmos. Nós não somos salvos porque, eu sou mais obediente do que fulano, eu vou mais para a igreja do que cicrano. Eu sou salvo porque eu oro mais, porque eu leio mais a Bíblia, porque eu louvo mais. Eu sou salvo porque o Senhor tem me dado muitos dons. Não, a nossa salvação não depende de nada disso. A nossa salvação depende do que Deus providenciou para nós. E nós vamos já entender com Abraão que tudo dependia do próprio Deus. Deus prometia, Abraão abraçava a promessa de Deus por meio da fé e aí obedecia. Se nós obedecemos a Deus hoje, irmãos, é por causa da sua graça, é porque Ele já nos alcançou, é porque nós já entendemos o que Ele realizou por nós e realiza por nós, e é porque o Seu Espírito já habita em nós e nos leva a fazer o que lhe agrada. Não está em nós, nós não temos a capacidade de nos salvar. Os espíritas dizem que se você for uma boa pessoa ou praticar o bem, você vai ter uma boa reencarnação, né? Vocês viram aí o João do Diabo, né? O que ele fez. E agora os espíritas estão dizendo que ele não é mais espírita. E estão alegando agora, né? O próprio João do Diabo, ele tá alegando. Eu estou dizendo João do Diabo porque de Deus não é nada, né? A não sei que seja o Deus desse século, né? E o Deus desse século é o diabo, né? Deus com D minúsculo. E aí, o que eu acho interessante é que aquele homem lá de Goiás, ele dizia que curava tudo, né? Colocava tesoura no nariz das pessoas, as pessoas riquíssimas iam para ser curadas por ele. E ele agora, para não ficar preso, ele está alegando que é doente. Eu digo, mas ele não curava todo mundo, por que ele não cura essa doença dele? Veja como as pessoas não conseguem enxergar uma mentira descarada de um homem, de um enganador, de um falso profeta, de uma pessoa que não conhece as Escrituras. Assim também havia falsos profetas naquela época, dizendo aos Gálatas, olha, vocês não precisam somente de Jesus, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que obedecer às cerimônias da lei de Moisés. E aí Paulo diz, não, Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Ele é o nosso único Salvador, porque é Ele que vai se tornar maldito por nós. Nós não temos condições de ser salvos confiando naquilo que fazemos. E aí Paulo diz, olha, olhem para Abraão. Como é que Abraão é considerado ou foi considerado justo por Deus? Não foi pela sua obediência, mas foi pela sua fé. Abraão creu. Ele cita Gênesis 15, 6. E isso lhe foi creditado. Imputado quer dizer, foi creditado na conta de Abraão, a justiça. Deus credita na justiça, na conta de Abraão, a sua justiça. Por quê? Porque nas nossas contas há uma dívida impagável diante de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Todos nós devemos a Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos juízos. A nossa dívida contra Deus, ela é impagável quando falamos de nós mesmos podermos pagá-la. Essa era a situação de Abraão também. Mas a questão é que Deus, Ele vai prover quem pague a nossa dívida. Isso já é dito a Abraão. Isso já é realizado em Abraão. Quando Abraão vai matar o seu filho, estava lá o cordeiro. Quando ele disse, Deus proverá. Eu estou aqui decidido a obedecer ao Senhor. E a minha obediência pode frustrar na minha cabeça o plano dele ou o propósito da minha vida, que é abençoar todas as nações através do meu descendente. Mas eu creio que Ele é poderoso para ressuscitar meu filho, diz Hebreus. E aqui em Gálatas 3, verso 16,
Paulo diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes no plural, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Que é Cristo. O descendente de Abraão, quando Deus diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, na tua descendência, Ele não está se referindo a povos, a raças, a descendência toda dos judeus, mas Ele está se referindo a um homem só que viria de Abraão, a Jesus Cristo. Ele seria a bênção para todos os povos. Veja que Abraão precisava depositar confiança em Deus, a fé nas promessas de Deus, para continuar vivendo. Por isso que Paulo diz, o justo aqui, Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Mesma coisa disse João Batista. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, no versículo 9, ele também já dizia isso, que os filhos de Abraão não são aqueles filhos que descendem por uma questão racial. Os filhos de Abraão não são os que descendem por uma questão racial. João Batista pregando, e ali estavam os fariseus, os escribas, ali estavam os hipócritas, e ele chamando o povo ao arrependimento e à fé, ele diz assim, no versículo 9 do capítulo 3 de Mateus: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E mais na frente, o próprio Jesus, falando para os mestres da lei, em João capítulo 8, ele começa a fazer uma distinção entre a descendência física de Abraão e a descendência espiritual de Abraão. E é isso que Paulo está tentando mostrar aos Gálatas. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os filhos no sentido de linhagem étnica. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que vão crer como ele creu. São aqueles que vão andar nas pisadas de Abraão. Assim como Abraão creu nas promessas ou na providência de Deus para a sua vida, assim também serão todos aqueles que serão filhos de Abraão. Capítulo 8 de João, Jesus Cristo, no verso 33, ele diz assim: responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Estavam lá os fariseus, os judeus, dizendo, nós somos descendência de Abraão. Aí olha o que Jesus diz. Ele diz, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? É porque, aliás, ele responde, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence em pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Veja, eles disseram, estavam ali os judeus, nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Sabe aquelas pessoas que dizem a você, olha, meu pai é de tal religião, minha mãe é de tal religião, foi assim a minha avó, foi assim meu bisavô, e eu vou morrer nessa religião. Não tem pessoas que dizem isso? Ou seja, tem uma ligação familiar, relacional, cultural, porque acham
que a capacidade do homem, ou a religião humana, ou que o homem cria, é capaz de levá-lo à salvação. Ninguém, irmãos, será salvo por estar ligado a alguma família importante, ou a alguém importante. Você que é filho de pastor, neto de pastor, ou que foi criado no Evangelho, isso não garante a sua salvação. A salvação não tem a ver com a sua ligação relacional com pessoas que eram verdadeiramente crentes e salvas. A sua salvação é individual. E ela só é possível por meio da fé. Se você não crê naquilo que Deus providencia para lhe salvar e lhe justificar, você estará perdido, eu estarei perdido. Então, é por isso que Paulo começa com Abraão. Volte lá para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Leia comigo o verso 8 e o verso 9. Verso 8 e verso 9, Paulo diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Gênesis 12, 3, ele cita: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então Paulo aqui ele cita Gênesis 12, 3, aquele texto que nós acabamos de ler, que diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele diz: olha, a Escritura previu que Deus justificaria o homem pela fé. Tanto que ele já anunciou isso mesmo a nosso pai Abraão. Desde o começo, irmãos, desde que existe homem, a salvação, depois da queda, né? A salvação foi sempre pela graça de Deus, mediante a fé. Você acha que a salvação no Antigo Testamento era pela lei? Nunca foi pela lei. A lei, ela é boa, ela é santa, porque a lei revela a vontade santa do nosso Deus. Mas a salvação nunca foi pela lei. Porque se fosse pela lei, não havia necessidade de Cristo ter vindo e morrer em nosso favor. A salvação não pode ser pela obediência à lei, porque nós somos pecadores. E a lei exige fidelidade total. Se nós falharmos em um sequer dos mandamentos da lei, nós já nos tornamos culpados de toda a lei, como diz Tiago capítulo 3. Aliás, capítulo 2. Então, quando Paulo, ele diz aqui, olha, o Evangelho, ele foi anunciado a Abraão. Que Evangelho foi anunciado a Abraão? Cristo foi anunciado a Abraão. O Evangelho é Cristo. O Evangelho, eles são as boas novas que diz, olha, você é incapaz de ser salvo por si mesmo. Você está debaixo de condenação porque você é pecador. Porque a lei, ela não implica nisso. A lei não revela o pecado. Quando nós nos colocamos diante da lei e vemos que estamos tão distantes dela por causa dos nossos pecados, nós somos conscientes de que somos merecedores de juízo, porque quebramos constantemente essa lei. Nós poderíamos resumir a lei como Jesus resumiu: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Quem aqui consegue cumprir isso? Quem ama a Deus acima de todas as coisas? Quem ama o próximo como a si mesmo? Ninguém, irmãos. Ninguém é capaz de cumprir isso, porque é elevado demais para nós que somos pecadores, que somos egoístas, que somos falhos, que somos incapazes de cumprir com essa exigência tão elevada do nosso santo Deus. E Deus, Ele, pelo seu decreto eterno, já tinha estabelecido salvar o homem. Ele já tinha preparado tudo. Cristo já tinha acordado sofrer em nosso favor, pagar a nossa dívida e sofrer pela nossa culpa. A justiça que é para cair em cada um de nós, a justiça da lei. Qual é o salário do pecado? A morte. Então a morte, que é a justiça da lei sobre todo pecador, que deve cair sobre todo pecador, Deus já tem preparado e acordado com seu Filho, e seu Filho decidido de vir no tempo certo, na plenitude dos tempos, para assumir o nosso lugar e receber essa maldição sobre ele, essa morte sobre ele,
para que a graça seja estendida, para que a justiça de Deus seja imputada, ou seja, colocada na conta de todos os devedores, que somos nós, quando esses devedores aceitarem essa providência que é Cristo, o nosso Salvador. E como nós aceitamos essa providência de Deus que é Cristo? Por meio da fé. É isso que Paulo está dizendo. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, e aí Paulo vai dizer, a segunda afirmação de Paulo aqui é justamente de que a salvação, ela é para os gentios. Se Abraão foi salvo pela fé, e essa é a primeira afirmação no verso 6 e 7, no verso 8 e 9, Paulo vai dizer, lembrem-se que Deus disse, em ti serão abençoadas todas as famílias, todos os povos. Os gentios estão incluídos. Então não adianta o judeu dizer, olha, eu sou descendente de Abraão, porque os filhos de Abraão não são os da descendência étnica, são aqueles que vão crer como Abraão creu, não importa se é judeu, não importa se é egípcio, não importa se ele é de outro país, qualquer que for, de outro povo, de outra cultura, de outra etnia, não importa se ele crer em Jesus Cristo, como providência, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, como aquele que lhe substitui e que paga a sua dívida e que sofre pela sua culpa, esse sim é salvo, é justificado. O que é a justificação que Paulo está falando aqui? A justificação é tornar você não mais culpado diante de Deus, é ser livre dessa culpa, é deixar de ser culpado e merecedor de condenação e passar a ser livre. Isso é ser justificado. É Deus tirar essa culpa de você porque alguém já pagou por ela. É você deixar de dever porque alguém já pagou essa dívida em seu lugar. Cristo é o nosso fiador. É aquele que assume a nossa dívida. Quando você vai olhar para a obra de Cristo, você vai ver que Cristo obedece. O que Adão não obedeceu, o que nós não obedecemos, ele obedece. Ele obedece à lei, até o fim da sua vida. Ele diz naquele texto que nós lemos, quem me convence de pecado? Então isso quer dizer que ele não pecou na sua mente, ele não pecou em palavras, ele não pecou em intenções, ele não pecou em ações, ele não pecou em nada. Ele é obediente até o final, até a morte, morte de cruz. Então ele cumpre o que nós não cumprimos, ele cumpre toda a lei. Mas não somente isso, ele sofre toda a morte. O que nós merecemos, ele sofre em nosso favor. Ele não só obedece, mas ele também sofre. Ele faz o que nós não fazemos e sofre o que nós devemos sofrer. Essa é a obra de Cristo por nós. Paulo diz, o Evangelho foi anunciado a Abraão, e nesse anúncio diz que os gentios iriam ser salvos. Somos nós hoje que cremos. Todos aqueles que creem na mensagem do Evangelho. Essa é a segunda verdade. Veja que no versículo 9, ele diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 10 e versículo 11. Nós temos aí a terceira afirmação. A primeira é que Abraão foi justificado ou foi salvo pela sua fé. A segunda é que essa salvação é para todos os povos. A terceira, que Paulo vai trazer aqui no verso 10 e 11, é que a salvação é pela fé e não pela lei. Ele diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele está citando aqui Deuteronômio 27, 26. No verso 11 ele diz, e é evidente que pela lei, estou lendo Gálatas 3, 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele faz um contraste aqui. Ele diz que pela lei o homem está debaixo de maldição, mas aqueles que vivem pela fé, eles são justificados diante de Deus, eles são livres dessa maldição. Então aqui nós entendemos que Paulo está afirmando claramente que a salvação é pela fé, em Jesus Cristo, naquele prometido a Abraão, que ele vai entrar em detalhes um pouquinho mais na frente. Mas aqui ele já diz, olha, é impossível o homem ser salvo pela lei, porque a lei exige obediência.
E ele cita aqui Deuteronômio 27, 26. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, se você não cumpre com o mandamento da lei, e a gente sabe que a lei, ela não só é externa, mas a lei envolve também os pensamentos e os próprios desejos do coração. Lembra o que Jesus disse? Ouviste que foi dito: amarás o quê? O teu próximo. Mas ele diz também, aquele que deseja matar o seu irmão, ou que se ira contra o seu irmão, nisso ele já é réu de juízo. Quando ele se refere ao adultério, ele está escrito, não adulterarás. Mas se você olhar e desejar a mulher do próximo, nisso você já adultera. A lei não só é o adultério no sentido externo, do deitar-se com outra mulher ou com outro homem, aquele que já é casado, mas o adultério é também um desejo do coração. Veja que a lei não se limita só a um ato externo, mas a um sentimento da alma. Isso prova o quanto nós somos pecadores e depravados pelo pecado. De que o pecado não só é algo que nós fazemos externamente, mas o pecado envolve tudo aquilo que está no nosso ser. Como nós podemos escapar, irmãos, do juízo de Deus, se nós dependermos de obedecermos apenas à lei? Se a nossa salvação é pela lei, quem aqui pode ser salvo? Qual de nós? É isso que Paulo está dizendo. Como é que vocês querem voltar à lei? Vocês que já ouviram a mensagem do Evangelho, que eram os Gálatas, se pela lei ninguém pode ser salvo, porque ninguém pode cumprir a lei. Tem algumas igrejas evangélicas e algumas religiões que têm colocado a salvação no homem sempre naquilo que o homem pode fazer. Ou é numa roupa, ou é em alguma ordenança que a igreja tem, ou em algum sacrifício que você pode fazer, ou é em alguma prática religiosa, porque o legalismo, ele faz o nosso ego crescer. O legalismo, ele é muito atraente, porque se você chega e diz, lembram do fariseu e do publicano? Eu jejuo tantas vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo. O legalismo, ele nos faz crescer diante dos homens. Sabe aquele grupinho na igreja que tem, daquelas mulheres que oram mais, que se acham que são mais importantes e mais especiais, porque elas são do ciclo de oração. Aquele que tem determinado dom, se acha melhor do que o outro, porque o outro não tem o dom que ele tem. E ele começa a criar coisas e a achar que ele é o bambambam, né, da igreja. Então, essa ideia de que o legalismo, ou aquilo que eu faço, ele sempre é muito atraente, porque ele me faz crescer diante dos homens. Enquanto a graça de Deus diz assim, olha, você não é nada, você não pode fazer nada, se eu não estender a mão para você e não lhe tirar de onde você está. Você não pode ser salvo por alguma coisa que você faça, mas eu dou o meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o filho teve que vir, porque nós somos incapazes de cumprir a lei. E por sermos incapazes de cumprir a lei, Paulo diz, estamos debaixo de maldição. E qual é a maldição da lei? A morte. E todos nós merecemos morrer. Mas aí Cristo vem, é onde Paulo vai, se vocês observarem os argumentos de Paulo, vão nos levando, vai levando os Gálatas a um clímax. Ele vai afunilando para apontar para Cristo. Se a primeira afirmação de Paulo é que Abraão foi justificado pela sua fé, a segunda, que a salvação é também para todos os povos e não para os judeus, se a terceira é que a salvação é pela fé e não pela lei, a quarta e última, irmãos, está no versículo 13 e 14, porque no 11 e 12 diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, ele cita Abacuque, capítulo 2, 4, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, todos, por eles viverá. Ele está citando Levítico, capítulo 18, verso 5. Na verdade, ele vai citar 6 textos do Antigo Testamento.
Ele está dizendo, você quer ser salvo pela lei? Então obedeça a lei. Lembram daquele homem que chegou para Jesus e perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? Lembram do mestre da lei? Qual foi a resposta de Jesus? Conheces a lei? Conheces os mandamentos? Ele disse, sim, conheço. Então vai, obedece-os. Você vai viver. Quando o Senhor Jesus diz isso, aí ele dá aquele freio, né? Diz, espera aí, obedecer todos os mandamentos. Aí Jesus conta a história. Deixa eu contar uma historinha para você, a do samaritano. Essa historinha foi só para dizer para ele que ele não consegue amar o próximo, como a si mesmo. E se você observar os 10 mandamentos, a primeira tábua tem a ver com nossa relação com Deus. Os 4 primeiros mandamentos falam disso. Enquanto que o 5º ao 10º mandamento é em relação ao próximo. Se nos 4 primeiros mandamentos é não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti, imagem de nada, não terás outros deuses diante de mim, não usarás o nome do teu Deus em vão, guarda o sábado para o santificar o Senhor. Então, os outros mandamentos é não adulterarás, não matarás, tem tudo a ver com o próximo, honra teu pai e tua mãe. Então, a lei, ela é resumida pela palavra do Senhor em amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. E aí, quando esse homem questiona, o que é que eu faço? Veja, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus, vai lá, obedece a lei. Se você obedecer, a vida é sua, pelo seu esforço. É a mesma pergunta que Deus faz, ou a mesma resposta que Deus dá a cada um de nós. O que é que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? Obedeça a lei que você vai viver. E aí a sua resposta vai ser, eu não tenho condições de obedecer a lei, Senhor, porque eu sou pecador. E aí Deus vai dizer, agora a gente pode conversar, porque a salvação eu lhe dou de graça, mas você precisa receber essa salvação, que é dada de graça. E a única maneira de receber a salvação é por meio da fé, que nós devemos depositar no Senhor. Mas até a fé é Ele que nos dá. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E tudo isso, irmãos, não vem de nós. É dom de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, a última verdade, afirmação, leia comigo verso 13 e 14, é que a salvação, ela é concedida por meio de Jesus Cristo. Veja o que ele diz, verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Juízo, a morte. Cristo nos resgatou dessa prisão. Resgate aqui tem a ideia de alguém que compra um escravo. A palavra tem essa ideia. Compra um escravo para libertá-lo. Porque naquela época a pessoa poderia comprar um escravo para se tornar escravo seu. Mas o texto, a palavra que Paulo usa aqui, dá a ideia de que, quando ele diz, Cristo nos resgatou, ele está dizendo, olha, Cristo pagou o preço por nós, ele nos comprou, pagando o preço que nós realmente devíamos, para nos libertar. Então ele diz, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, que maravilha, ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, aí ele vai citar Deuteronômio 21, 23, quando ele diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja, Paulo vem caminhando desde Abraão, dizendo que o evangelho foi pregado a Abraão para chegar em Jesus Cristo, para que os Gálatas entendessem e nós entendamos que não há salvação fora de Jesus Cristo, irmãos. A salvação não está nas coisas que você pode fazer para Deus, mas a salvação está simplesmente na humildade que você deve ter, de saber que você não é merecedor dessa salvação, e que você é pecador, mas que Deus te amou de tal maneira que ofereceu o seu próprio filho para obedecer o que você é incapaz de obedecer. Ele fez isso já. E para sofrer o que eu e você deveríamos sofrer. A maldição é o juízo, é a morte. Qual é a maldição?
pendurado no madeiro. Os judeus não crucificavam. Quando ele cita Deuteronômio, ele cita uma prática. Quando o camarada transgredia a lei de uma maneira muito vergonhosa, um judeu, no Antigo Testamento, ele era morto por apedrejamento. Mas além de ser morto por pedradas, o povo da cidade, do local, fazia questão de pegar aquele corpo já morto e pendurar num pedaço de pau ou numa árvore para humilhar ainda mais aquele homem. Já estava morto, mas o corpo para o judeu, mesmo de uma pessoa que fosse morta, era muito respeitado. Vejam que era comum dos judeus, quando Jesus morre, o que é que eles fazem? Tentam pegar o corpo de Jesus e colocar na sepultura, untar, limpar o corpo. Então mesmo a pessoa morta, o judeu, ele tem um respeito muito grande por aquilo que Deus fez, pelo corpo, mesmo a pessoa não tendo vida. Então quando alguém é apedrejado por ter transgredido a lei, lá no Antigo Testamento, e as pessoas pegam o seu corpo e penduram num pedaço de pau para todo mundo ver, isso é uma maldição. Então, essa prática do Antigo Testamento já conduzia os homens a entenderem. Paulo faz essa aplicação apontando para a cruz. Ele diz: Cristo se tornou maldito. E no caso de Cristo foi muito pior. Porque Cristo não foi pendurado morto. Cristo foi pendurado vivo. E Isaías 53 diz: dele não fizemos caso algum. Ele era desprezado pelos homens. Ele foi humilhado. E não somente isso, não o seu sofrimento físico apenas, mas o fato da ira toda de Deus pelos nossos pecados cair sobre ele. É aí quando Paulo diz: ele se tornou maldito por nós para nos resgatar dessa maldição. Então basta você crer na obra que ele realiza por você. Foi muito grande, o preço foi muito alto. E aí ele encerra no verso 14 dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que é Jesus Cristo, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo ele encerra essa parte dizendo que todos aqueles que recebem Jesus Cristo pela fé, aquele que tinha sido prometido a Abraão, eles ainda recebem o Espírito prometido por Joel. Lembram de Joel? Que o Espírito seria derramado sobre todos os povos. O Espírito prometido por Jesus Cristo. Eu vou, mas vos enviarei o Consolador. O Espírito prometido pelo profeta Ezequiel. O Espírito Santo que desce lá em Atos capítulo 2 e que vem habitar em cada um dos servos e servas do Senhor. O Espírito prometido que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, que vem selar todo aquele que crê. E que esse selo não só é um selo no sentido de dizer: esse é meu, mas é um selo que garante de que já foi paga a nossa dívida, é uma garantia de que a nossa salvação, de que o final da nossa salvação, que é a glória, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. O final da salvação está garantida, porque nós já temos a presença do Espírito em nós. Quem não tem o Espírito de Cristo, não tem Cristo. Então Paulo diz: o Espírito vem, e esse Espírito que é prometido, ele desce sobre todo aquele que recebe Jesus Cristo com a sua fé, a obra que ele realizou por nós. Então, meus queridos irmãos, aquele que vive pela fé, ele entende que é a graça de Deus sobre ele que o faz viver. Não há orgulho, mas há humildade e dependência de Deus. Como é que nós temos vivido? Talvez algumas pessoas que se dizem crentes: eu creio em Jesus, mas na prática vivem como aqueles que querem viver pela fé. Pelas obras. Quando você peca, o que você faz? Quando nós pecamos, quais têm sido as nossas atitudes? É nos afastarmos de Deus e dizermos: Deus não vai me receber, nem vai me aceitar, porque eu pequei, eu caí? Ou é pela fé recorrer a Ele, pedir perdão e confiar no seu sacrifício, no seu sangue que nos purifica de todo pecado? Porque essa é a atitude de quem tem fé. Quando você cai, você não foge, mas você corre para os pés dele e diz: Senhor, me perdoa. Agora, quando você depende só de você mesmo, quando você cai, você vai querer se afastar. Porque você diz: eu falhei, tudo sou eu. Quando você vive a sua vida só para você mesmo, você não está vivendo pela fé.
Quando você acha que por ser um crente você não passa por dificuldades, isso é ilusão. Nós vamos enfrentar muitas lutas, mas se vivemos pela fé. E essa fé aqui que Paulo fala é a fé salvífica. Mas a verdadeira fé salvífica gera uma fé, confiança, durante a vida toda em Deus. Então, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, glorificar a Deus com nossas vidas, porque Ele se tornou maldição por nós. São 4 afirmações que Paulo nos dá. Abraão foi salvo pela sua fé. Essa salvação é para todos os povos e foi anunciada a Abraão. A salvação é pela fé, não pelas obras da lei. Porque a salvação é por meio de Jesus Cristo, aquele que se torna maldição em nosso favor. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.